No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu faço a seguinte pergunta para mim: você faz a vontade de Deus? O Senhor Jesus Cristo, no livro de João 4,34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O próprio Senhor Jesus Cristo realizou a obra do Pai satisfatoriamente, a contento do seu Pai, mesmo ele estando aqui na carne. Nasceu numa raça caída, pecaminosa, perdida, condenada. E ele foi feito um ser humano, sujeito à saudade, à tristeza, à angústia. Mas ele tinha no seu coração e na sua vida, na sua mente, o propósito do Pai. Talvez você estivesse aqui ouvindo e estivesse pensando, quando você está aqui ouvindo, a vontade dele. Não, a vontade do Pai. A vontade do Pai tornava a sua vontade. O desejo do seu Pai era o seu desejo. A vida santa do seu Pai era a sua vida santa. A sua humildade é a vida do seu Pai. Como Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo sempre manifestou a vida do seu Pai. E ele diz em João 10, eu e meu Pai somos um. E a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra do meu Pai. Pela vida cheia do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo sempre viveu pela fé. Por quê? Viveu sempre pela fé. Porque ele era um homem, apesar de ser Deus, mas não viveu como Deus. Ele viveu como um servo, como um homem, servo, sendo rei, sendo divino, sendo eterno, mas se limitou a ser homem para realizar a obra que estava no coração do seu Pai, nas vidas dos homens perdidos, como eu e você, por nos amar, por fazer a vontade do seu Pai, porque ele sempre viveu pela fé. Ele viveu pela fé porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Logo que ele saiu da água do batismo do Rio Jordão, ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a quem me comprazo. Todo o prazer do Deus Pai está no seu Filho. E as manifestações daquilo que o Filho é, agrada ao Pai. Voltando à minha pergunta. Eu pergunto, e aí, Lúcio, você faz a vontade de Deus? A melhor resposta, no meu entendimento, é: a vontade de Deus é expressada através do seu Filho, com letra maiúscula,
seu Filho Jesus Cristo que habita em mim. A vontade do meu Pai, Pai Celestial, é realizada e é manifestada através do seu Filho Jesus Cristo na minha vida. Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. João 3:3. Nós não tínhamos nada de fazer a vontade de Deus. Nem vontade, nem plano, nem querer. Mas o plano foi de Deus Pai, que nos conquistou. O querer de Deus Pai em Cristo Jesus, que mudou o nosso não querer pelo seu querer. A vontade de Deus está sendo expressa na vida de todos aqueles que foram nascidos de novo, passaram pela cruz, pela sua morte, de uma vida que só quer satisfazer a si mesmo. Foi crucificado com Cristo. Mas fomos ressuscitados, ganhando a vida de Cristo. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo em nós, haverá manifestação daquilo que Cristo é. E assim o Pai vê todo o seu prazer. Terá todo o seu prazer na vida do seu Filho, a vida do seu Filho sendo manifestado na vida daqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, lá em João 1:11. Fomos feitos filhos de Deus no corpo de Cristo na cruz, pela nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Ele. Na ressurreição, quando o Pai foi lá naquela fundo da sepultura e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz em Efésios 2:6 que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Esse canal, procuramos manifestar aqui, esclarecer aqui, confessar aqui a respeito da morte do pecador no corpo do Salvador, lá na cruz. Porque se a pessoa não nascer de novo, para nascer de novo é necessário morrer, e eu estou falando uma linguagem espiritual, morrer para a morte eterna, na morte de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo, porque Romanos 6:23 diz: salário do pecado é a morte, e todos nós nascemos com o pecado. Lembra lá em Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas no corpo de Cristo, quando Cristo nos atraiu, a morte, a nossa situação de morte eterna, morreu na morte de Cristo. A nossa morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Nós só vamos fazer a vontade do Pai pela ação, manifestação, verdades, realidades daquilo que Jesus Cristo está sendo expresso, tanto em conforme nosso relacionamento com o Pai e relacionamento com o próximo, com a igreja, com aquilo que é do Senhor. Assim Deus, o Pai, verá manifestação da vida de Cristo, assim será a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus está onde o Filho dele está sendo manifestado.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, reino de Deus, mas a todo aquele que faz a vontade. Você faz a vontade do Pai? Você pode dizer, eu também, através da minha vida, está havendo a manifestação da vida do Filho de Deus. E assim, o meu viver, o Deus eterno se agrada e faço a vontade dele, pela manifestação da vida de Cristo no meu interior, porque a minha carne para nada aproveita. Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Amém?